Boa tarde a todos. Vamos dar início aí a mais uma atividade do nosso projeto, História nas Redes. Esse projeto é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. E, de pronto, nós gostaríamos já de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão por nos ceder este canal para que nós pudéssemos realizar, né, essa atividade. Bom, esse projeto foi concebido por mim, juntamente com mais 3 alunos, né, um ex-aluno e 2 atuais alunas orientandas de doutorado, a Cíntia Moreira Costa, a Jória Escófaro e o nosso ex-orientando e professor atualmente do IFES, Leandro do Carmo Quintão. Então, o projeto História das Redes, ele tem como proposta divulgar a história do Espírito Santo, né? Ele é um projeto que, inicialmente, ele vai até dezembro deste ano, e onde a gente realiza lives, né, sobre a temática, a história do Espírito Santo, todas as terças-feiras, às 17 horas. Né? Hoje, os nossos convidados o Arion Mergar, que é mestre e doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFES, e a Silvia Amaral Pimenta de Pádua, que é mestre em História também pelo Programa de Pós-Graduação da UFES. Né? E os dois eu tive o prazer de ter sido orientando de ambos. Né? Bom, a nossa live de hoje, o tema é crimes sexuais e crimes passionais no Espírito Santo do século XIX e do início da Primeira República. Né? Eu queria agradecer a todos que estão aqui conectados conosco. Né? Queria agradecer ao Tiago Verney, que é mestrando do IFES, e que é pesquisador do Museu Ciência da Vida, que está aqui hoje também nos ajudando. Queria agradecer ao Paulo Rocha Lopes, que é um estagiário do curso de jornalismo da UFES, e que também trabalha no Museu da Ciência da Vida e está nos apoiando aqui. Queríamos agradecer a todos que estão conectados conosco, a professora Sônia Barreto, Leandro Quintão, a Elba, Nusa Calmon, o Lucas Barreto, o João Sana, e posteriormente eu vou falando outras pessoas que estão aqui conectadas conosco. Bom, inicialmente vai falar o Arion Mergar, né, que vai falar sobre crimes sexuais no século XIX, na província do Espírito Santo, e, posteriormente, falará, então, a Silvia Amaral Pimenta de Pádua, que vai falar sobre crimes passionais no início da Primeira República. Arion, a palavra é com você agora. Boa tarde, professor Sebastião Pimentel Franco. Boa tarde também, Silvia Amaral Pimenta de Pádua e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Vou falar sobre crimes sexuais na província do Espírito Santo. Primeiramente, para início da nossa pesquisa, nós fomos ao arquivo público e levantamos ali todos os autos criminais que versavam sobre crimes sexuais na província do Espírito Santo. Tivemos que, inicialmente, traçar um delimitador de tempo. Por quê? Porque a norma ela muda de acordo com a época, né, de acordo com o sistema vigente. Então, já em 1824, nós tínhamos, com a Constituição do Império, já tinha ali um dispositivo que dizia que precisaria de uma lei civil, de uma lei penal, né? E, então, em 1830 veio o Código Criminal do Império, e que perdurou até 1890. O que trazia o Código Criminal do Império
sobre os crimes sexuais. Esses crimes, eles eram tratados no capítulo 2, dos crimes contra a segurança da honra. Ali tínhamos, na seção 1, o estupro, e tínhamos, na seção 2, o rapto, e na seção 3, a calúnia e injúria. Ao analisarmos o tipo penal estupro, na época do Código Criminal do Império, nós observamos que ele albergava ali uma série de condutas diferentes, e tudo sob a denominação de estupro. Então, você tinha ali deflorar a mulher virgem, depois falava se o estupro fosse cometido por parente da deflorada, tipos penais que depois foram fatiados, né, nos outros códigos penais e dando a origem a diversas outras condutas. Então, em 1890, veio o Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. E qual a grande mudança? A grande mudança é que ele passou a tratar no capítulo 1 da violência carnal, que aí já colocou o atentado contra o pudor de pessoa de um ou outro sexo, por meio de violência ou ameaça. Então, se nós pegássemos todos os autos criminais existentes no arquivo, nós e avançássemos no novo ordenamento, nós teríamos algumas classificações diferentes do que previa no Código Criminal do Império. Então, resolvemos delimitar esse espaço até o Código Penal da República e, ao levantar todos os processos, inicialmente nós separamos 24, fomos examinando, depois tinham condutas tinha uma conduta contra a pessoa de mesmo sexo, depois tinha outra conduta que não se enquadrava nem em estupro, nem em rapto. Conseguimos levantar, finalmente, 15 casos de estupro e 4 de rapto, totalizando, para nosso estudo, 19 autos criminais sobre os crimes sexuais. E o que nós precisávamos saber também, numa maneira geral, era a estrutura da justiça na época. E nessa estrutura da justiça, nós tínhamos os distritos de paz, nós tínhamos os termos e comarcas, e onde estava previsto isso? Hoje tem a previsão no Código de Organização Judiciária, mas na época você encontrava isso no Código de Processo Penal do Império, que dizia como se estruturava. E na obra, no recenseamento de 1870, na obra do Daimon, nós tínhamos na província do Espírito Santo 7 comarcas, 11 termos e 13 municípios. Das comarcas, nós conseguimos levantar os autos criminais na comarca de Vitória. E, a partir de então, passamos a analisar cada um desses autos, a conduta do juiz municipal, do juiz de direito, a conduta do promotor de justiça, e como as vítimas, as testemunhas, os réus se comportavam no contexto judicial. Bom, essa pesquisa, na verdade, ela teve início
na época do meu mestrado, quando eu tratei sobre a representação do gênero feminino nos autos criminais da província do Espírito Santo. E lá vimos como era a delimitação do espaço da mulher, como era esse comportamento da mulher, e estudamos gênero e representação. Bom, mas sobre as fontes. Primeiro, depois que nós identificamos as fontes, nós passamos a desenvolver a metodologia de nossa pesquisa, que era uma pesquisa, que é uma pesquisa histórica documental, que tem como fonte primária os autos criminais, os inquéritos policiais, né? Bem como os relatórios do presidente de província e, por fim, os periódicos locais, acervo este que se encontra também no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Também utilizamos a legislação criminal e processual da época, bem como bibliografia pertinente. Identificados os processos, nós passamos primeiro a transcrição de cada um deles, porque todos manuscritos e com um português arcaico. E depois de transcrever, nós passamos, então, a examinar cada um deles. O que tinha de dados que pudéssemos desvendar essa história da historiografia do Espírito Santo. Hoje, esses autos eles estão catalogados, organizados, o que não ocorria na época da pesquisa. E o que nós objetivávamos? Caracterizar a ideologia subjacente às práticas forenses, analisando como o judiciário e os juízes percebiam as mulheres vítimas de estupro e rapto e seus agressores. E o objetivo específico é esse levantamento dos autos, compreender como o que tinha nesses depoimentos e como isso se processava naquela época. Bom, dito isso, nós, de posse do acervo disponível, passamos, então, ao trabalho de pesquisa e investigação. E o que se procurava? Como a sexualidade estava interditada, as mulheres, interditada às mulheres, aos homens a justiça tenderia a ser condescendente com os crimes sexuais cometidos contra elas. Então, primeira questão, as mulheres eram ou não colocadas sempre como suspeita quando o fato acontecia. Como era esse controle social? Mesmo porque, quando se pega a legislação penal da época, se observa o controle social quando diz mulher honesta, por exemplo, você está traçando o estereótipo da mulher naquele contexto. Investigamos também qual era a postura do judiciário e da sociedade ao enfrentar essas questões em que a mulher figurava como vítima de crime sexual, dos crimes sexuais, como era vista a mulher que recorria à justiça, se havia diferença, já que o aparelho judicial era composto exclusivamente por homens, a discriminação de gênero por parte da justiça, que julgava de acordo com o padrão de moralidade da sociedade. Então, tudo isso foi objeto de nossa pesquisa. Bom, dito isso, tínhamos a questão da honra, o que era honra para a mulher, o que era honra para o homem. Então, a Susan Kaufer,
diz o seguinte, que apresenta-nos um fato marcante ao analisar o pensamento da sociedade brasileira do século XIX sobre uma questão muito importante, o complexo honra-vergonha. Este dava aos homens maior liberdade sexual, ao passo que exigia das mulheres a castidade, a submissão à autoridade masculina. A mulher não possuía honra, somente vergonha. A honra do homem dependia, portanto, da sua habilidade em impor sua autoridade e defender a honestidade sexual das mulheres de sua família. Bom, essa questão de honra, lembramos também que Beauvoir, ela dizia que para a mulher o ato carnal, e não sendo santificado pelo código, pelo sacramento, é falta, queda, derrota, fraqueza. Ela tem o dever de defender sua virtude, sua honra, e se cede, se cai, suscita o desprezo. Ao passo que até na censura se inflige ao vencedor a admiração. Discutir também a condição feminina. E quando falei de condição feminina, eu trouxe alguns referenciais, como Del Priore, que havia mesmo um sentimento de superioridade dos homens em relação às mulheres, cabendo dessa forma normatizar-lhe o corpo e a alma. Trouxe ainda uma passagem do meu orientador, quando na obra Verso e Reverso, a condição da mulher na comarca de Vitória a partir de autos criminais, diz: andar sozinha, mesmo por contingência de ofício, para garantir o sustento diário, colocava as mulheres em situação de vulnerabilidade, daí poderem ser consideradas desonradas. Isso só para se dar exemplo do que a sociedade capixaba dos 800 fazia como distinção, o que poderia ser aceitável para os homens e não aceitáveis para as mulheres. A gente percebe, portanto, que a sociedade definia uma superioridade do masculino frente ao universo feminino. Então, essa diferença bastante significativa entre homens e mulheres era facilmente percebida. A mulher, por um lado, deveria ser dócil, recatada, sensível, enquanto o homem deveria caracterizar-se pela agressividade, pela liderança. Na mulher, sobressaía a sensibilidade, no homem, a razão. Trabalhando com esses autos criminais, e pudemos nos debruçar sobre essas fontes e tendo em vista que a perspectiva de se realizar processos crimes, ela já vem sendo desenvolvida há um bom tempo. Podemos destacar na obra Crime Cotidiano, com Boris Fausto, fala da possibilidade de se utilizar como o processo crime como fonte para examinar não só a criminalidade, mas também os códigos de ética social da época, a ideologia que move a sociedade para a condenação ou absolvição de crimes. Então, a gente conclui que o processo crime ele é um documento que evidencia toda a questão externa, né? Como era a sociedade, como se comportava, como julgava, não simplesmente a apuração de um crime. Ele traz nos depoimentos algo muito mais amplo, que para o historiador é de relevada significância. Então, o Poder Judiciário do século XIX, ele decidia os processos sobre a influência do contexto social. E os processos crimes que as mulheres eram vítimas também sofriam, por conseguinte, essas influências. Então,
se percebe que havia uma diferença no entendimento de moralidade e honra para homens e para mulheres nesse período estudado. E o que dizem os historiadores sobre isso? O estudo das mulheres, a história social e historiadores, eles abandonaram aquelas análises estruturais da sociedade e de conjunturas econômicas e começaram a analisar o quê? O que tinha efetivamente dentro daqueles processos. As práticas cotidianas, suas representações sociais, culturais, de modo a conhecer a experiência de vida das mulheres. E isso, a partir da década de 80 e por toda a década de 90, nós vivenciamos uma grande produção nessa historiografia por Leila Algrante, Maria Beatriz Niza da Silva, Maria Odila Dias, Mary Del Priore, Miriam Moreira Leite e Raquel Soyer, dentre outras. Poucas mulheres, na época, tinham acesso à instrução. Isso nós vimos lá adiante, quando tabulamos os dados, e encontramos também na obra do professor que orientou nossa tese, quando ele diz, num dos seus escritos, o seguinte: fomentar o conformismo, a alienação, distanciando dos problemas do mundo e a sua volta, colocando-as numa situação inferiorizada. Era uma educação segregacionista, não criativa, que deveria ser transmitida pelas mulheres para seus filhos e alunos. E diz que havia impossibilidade das mulheres prosseguirem os estudos além do ciclo primário. E isso contribuía, por certo, por afastá-la, né, desse universo da esfera pública. E o que dizem essas fontes, esses autos criminais? Eles dizem muito mais do que uma mera apuração de crime. Eles falam sobre a vida na província, como as coisas se processavam, a ocupação das pessoas, como as mulheres se portavam no contexto social. Isso tudo extraído de onde? Dos depoimentos escolhidos. E com base em que esse trabalho foi desenvolvido? Com base no indiciarismo, né, do Carlo Ginzburg, que diz o seguinte, que em diversas ocasiões da historiografia, desde suas origens, foi comparada a atividade que necessita da análise de indícios para tecer explicações. Então, ele vai mais adiante quando ele fala que não basta você ler uma fonte de maneira fria, mas quais as relações que tem ali com a medicina, as artes plásticas, a psicanálise, dentre outras. Então, isso ele diz que é possível sistematizar o saber em todas essas áreas. Quando se pegam uns autos criminais, se observa lá o seguinte: tem os depoimentos de cada parte, tem a atuação dos peritos nomeados, tem aspectos médicos informados nos exames realizados. Então, tudo isso provoca o quê? Uma relação entre a história e as demais disciplinas. E esse método proposto por Ginzburg, ele veio se contrapor ao modelo macroscópico e quantitativo que predominou até os fins de 1950. A microhistória, proposta por Ginzburg, considera a redução de escala para análises
tomando como referência fragmentos dos fatos acontecidos para que possamos reconstruir o passado, ou seja, o historiador, por meio de sinais, indícios e rastros, traçar os fatos acontecidos, o que nos possibilitaria dar visibilidade a coisas novas, a verdades, a situações sobre os quais vale a pena refletir. Então, quando se observa esse novo método, você pode extrair daquele processo criminal muito mais do que o aspecto legal da transgressão ou não da norma, da apuração ou não do fato que se diz criminoso. Pode-se ver, pode-se perceber todo um contexto que envolve aquela prática criminosa. Então, dessa forma, nós podemos desenvolver o trabalho de maneira bem ampla, de amplo espectro, visualizando os conflitos entre os grupos de indivíduos, possibilitando examinar por que e como as coisas aconteceram. E tudo isso teve como resultado uma catalogação, uma tabulação desses dados. Então, vemos aqui, quem eram essas pessoas que estavam ali nesse contexto? Tínhamos alfaiates, artistas, caixeiros, empregados públicos que figuravam como réu. Quando se falava das vítimas, elas eram lavradoras ou com ocupações domésticas ou costureiras. E quem era esse universo? Do universo pesquisado, o que se constituía esse universo? Eram 20 réus, porque num processo existiam 2 réus, e 19 vítimas. Das testemunhas, nós apuramos 75 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Porque para a testemunha, mesmo comparecer para dar seu depoimento, já era considerado um constrangimento nessa presença. E a idade, o sexo, o estado civil desses personagens. Dos réus, a maioria era solteiro, mas uma maioria simples, porque tinha, dos 20 réus, 11 solteiros, 8 casados e 1 não informado. Das vítimas, ao contrário, quase sua totalidade eram solteiras. Mas o que chama a atenção é que esses crimes, eles aconteciam como? Era fruto de relações vamos dizer, quase de relações familiares, de parentesco ou de amizade. Ou vizinho, ou cunhado, irmão, padrasto, noivo. E a diferença de idade entre réus e vítimas também é outro fato que nos chama muita atenção. Quase a totalidade dos réus tinha até cerca de 20 e poucos anos, 26 anos aproximadamente, quase a totalidade. Enquanto as vítimas dos crimes sexuais, em sua grande maioria, elas começavam de 8 anos e quando se apurou aquela que tinha uma idade maior, ela tinha 24 anos. Então, mais da metade dessas vítimas
elas estavam entre 8 e 16 anos. E você tem 5 minutos, tá? E como aconteciam esses crimes? Esses crimes aconteciam, via de regra, na clandestinidade, na própria casa da vítima ou na casa do acusado. E o que diziam na narrativa esses réus? Sempre a palavra da vítima era tentada ser desqualificada e a palavra dos réus, elas eram consideradas, porque os crimes cometidos por homens contra mulheres, eles tendiam sempre a ser relativizados, significando dizer que, mesmo os depoimentos, mesmo que tivesse ali a evidência, a palavra da mulher era colocada em dúvida. Se encontra, por exemplo, a vítima sendo inquirida mais de uma vez sobre o mesmo crime, tentando desprestigiar e fragilizar a palavra dela. E qual foi, finalmente, o que nós depuramos disso aí? Depuramos que a sociedade do século XIX, ela tinha uma preponderância do masculino sobre o feminino, e os crimes sexuais eram vistos de maneira como uma afirmação da conduta e do jeito de ser masculino. Provar um crime sexual não era fácil para as mulheres. Elas não tinham peso na sua palavra e a conduta delas era vista como o parâmetro para se apurar, para se mensurar se tinha ou não sentido. Finalmente, sobre as condenações dos 19 autos, apenas uma condenação. E o que ocorreu? Na verdade, algumas absolvições e abandono de processo. Simplesmente os autos foram esquecidos ao longo do tempo, como se fosse uma absolvição por inércia do Estado. Finalmente, as conclusões que nós tiramos disso. A sociedade estabelecia padrões morais mais rígidos para as mulheres que para os homens. Para a mulher, exigia-se castidade, obediência, reclusão e mansidão. Aquelas que não se enquadrassem nesse modelo eram vistas como suspeitas. Os integrantes da estrutura de apuração e julgamento dos crimes eram escolhidos livremente pelos governantes, sendo todos do sexo masculino. Dos 19 autos, como disse, 8 absolvições, uma condenação e 10 processos deixados assim na inércia. Finalmente, existia uma cumplicidade dos homens encarregados de apurar e julgar os comportamentos criminosos dos réus e certa benevolência nos julgamentos, tentando desqualificar a conduta feminina. Então, o mundo público era facultado aos homens, mas também a eles eram possibilitados namoros, flertes, diversão, diferentemente do que era permitido às mulheres. Isso tudo a gente consegue extirpar, né? Consegue observar e tirar de todos os depoimentos, de todas as falas contidas nos autos, quer do promotor de justiça, quando reconhece a impossibilidade de prosseguir com uma acusação, quer dos juízes na absolvição
desses réus. Aliás, uma das tradicionais perguntas feitas às vítimas era com relação ao fato criminoso, porque quando se começava a se inquirir a vítima, se inquiria também o porquê dela ter estado naquela situação, o porquê dela ter frequentado determinados lugares, o porquê ela estava sozinha. Bom, é só o que tinha para falar sobre essa questão dos crimes sexuais na província do Espírito Santo, no período estudado. Obrigado. E Arion, a gente que te agradece aí, e em seguida a gente vai passar aí a palavra à nossa próxima debatedora, Silvia Amaral Pimenta de Pado. Silvia, você com a palavra. Muito boa tarde e obrigada ao Sebastião pela lembrança do meu trabalho e ter me convidado. A minha dissertação foi sobre idealização do masculino e do feminino a partir de crimes passionais na cidade de Vitória, entre 1890 e 1930. Ou seja, o meu tempo aí é a Primeira República, né? Então, a minha dissertação teve como principal objetivo investigar sobre a construção do ideal social do homem e da mulher no Brasil republicano que se construía, né? O projeto da Primeira República era demolir todo o passado imperial e implementar grandes reformas urbanísticas que visava transformar a capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro, na Paris dos trópicos, né? Embora esse movimento tenha sido também registrado em cidades litorâneas brasileiras. Porém, para entrar na Nouvelle Vague, eram precisos alguns ajustes. O Estado precisava se fazer presente em todos os âmbitos, tanto público quanto privado. Não que ele vá virar um Leviatã, mas, a despeito de todo o discurso e práticas positivistas, né, que o Brasil nasce, né, sob a égide do positivismo, ordem e progresso é uma frase, né, positivista, o que se engendrava era uma política de garantia do poder patriarcal sob uma nova roupagem, que é a lei e a norma. Eu fui ter acesso a esse tema pela primeira vez trabalhando na pesquisa. Eu trabalhei como bolsista na pesquisa da professora Magali Gouveia Engel, na UF. A pesquisa chama-se Paixão e Crime, um estudo das relações de gênero no Rio de Janeiro, de 1890 a 1930. A professora Magali ela procurava investigar mais as estratégias normatizadoras difundidas por médicos e juristas e como a população trabalhadora reagia às tentativas de enquadramento, né? Por outro lado, né, o outro trabalho que vai me influenciar é Morte em Família, de Marisa Correia, é um clássico da década de 70. Essa antropóloga ela se debruçou também sobre as representações
dos papéis sexuais no aparato jurídico. Ela afirma que não tem como remontar a realidade a partir das múltiplas versões originadas, porque o processo criminal ele é tecido a várias mãos, né? O Arion está aí para poder me corrigir se eu estiver errada, né? Então, Correia, ela discute os autos e não os atos. Então, vai ser serei bastante influenciada pelo trabalho das professoras, né? Marisa Correia e Magali. Para não me alongar mais, tem um teórico que vai me influenciar bastante, é o Pierre Bourdieu, com dominação masculina. Ele nos esclarece que as diferenças entre homens e mulheres são construídas historicamente através da família, da igreja e da escola. Mas ele vai falar também que o judiciário vai ser um braço do Estado e vai chamar para si o papel de disciplinador e reprodutor da hierarquização de gêneros, perpetuando o trabalho de diferenciação vertical entre homens e mulheres, né? Eu tive como base, não tive a felicidade do Arion de encontrar tantos processos assim, mas eu consegui encontrar 24 processos, alguns acondicionados no Arquivo Público de Vitória e a sua grande maioria no arquivo do Tribunal de Justiça, Comarca de Vitória, né? Mesmo com um número reduzido de processos levantados, acreditamos que foi possível extrair um traço da realidade histórica de cada personagem, de cada vivência, de cada drama humano, sua luta pelo reconhecimento de seu valor social, seja para impor no âmbito privado, ou seja, para se adequar publicamente, né? As fontes utilizadas para o trabalho serviram para analisar dados quantitativos e qualitativos, né? Dialogando com a bibliografia especializada em história das mulheres e gênero, né? Na primeira parte, eu procurei mostrar o panorama, né, econômico, político, econômico e social da cidade de Vitória, em que ocorreu o processo das reformas urbanas e como o Estado vai buscará se fazer mais presente no cotidiano da população capixaba. Na segunda parte, me concentro mais na atenção do papel do poder judiciário na Primeira República, o desenvolvimento do direito penal moderno no Brasil, né? Ele passou por um processo de racionalização, né? No entanto, houve um embate entre os clássicos, que eram aqueles juristas que eram adeptos da escola clássica do livre-arbítrio, né, como opção das ações humanas,
e com os positivistas, né, seguidores de Cesare Lombroso, né, os médicos italianos e antropólogos, né? Para eles, o homem, né, para os positivistas, o homem ele é produto genético e social, e havia uma natureza criminosa no indivíduo, né? Que caberia à ciência descobrir as causas que o levaria à prática criminal. O desenvolvimento do direito penal moderno se dá em meio a rupturas e continuidades, né? A ruptura estaria na crescente patologização do crime. E a continuidade diz respeito à definição dos comportamentos considerados desviantes e prejudiciais à ordem social. Apesar, né, das inúmeras críticas, foi promulgado, então, o Código Penal de 1890. Né? Raquel Soiré, ela chama a atenção para uma questão que é uma continuidade. Né? O complexo judiciário e a ação policial eram recursos utilizados pelo sistema vigente a fim de disciplinar e estabelecer normas para mulheres e homens dos segmentos populares. Então, eu vou aqui definir o crime passional. Durante o período colonial, né, em que vigoravam as ordenações filipinas, a vingança privada, né, em relação ao adultério, ela era permitida. Se o homem descobrisse o adultério da mulher, ele poderia licitamente matá-la, né? E, se fosse o caso, matar também o amante, né, de sua esposa, a não ser que ele fosse um nobre, né? Então, segundo Correia, Marisa Correia, o crime passional é uma construção moderna, né? O crime passional ele sempre será visto como uma punição da esposa adúltera, né? Um crime em defesa da honra, como era no período colonial, né? Mesmo com a crescente urbanização do país, no início do século XX, a família brasileira, baseada nos moldes e valores patriarcais coloniais, passa a ser contestada por educadores, médicos e juízes do meio urbano. Porém, vai haver um ponto conservador em que todos convergiam. A mulher devia continuar sob a tutela do homem. Os processos criminais relativos a crimes passionais são as únicas fontes com as quais trabalho na dissertação. Nesse caso, é imperativo ressaltar que tais documentos revelam o modus operandi do judiciário baseado no Código de 1890. E devemos levar também em consideração uma inovação desse código, que é a completa privação dos sentidos e da inteligência, movida por forte emoção, né, que é o artigo 27, parágrafo 4. Embora, né, na dissertação não houve nenhum réu ou ré que recorressem ao artigo 27
parágrafo 4, que é a privação dos sentidos e da inteligência, né? Eles vão recorrer todos, absolutamente, a como se diz, da proteção da honra, né? Então, a gente pode levantar desses 24 processos qualificação dos agressores, né? A maioria homens, relação entre sexo e motivos alegados pelos crimes, armas utilizadas, relações de profissões entre os envolvidos em conflitos de gênero. Quanto aos motivos para praticar o crime passional, né, o ciúme foi a principal causa alegada pelos réus. Em seguida vem o desentendimento entre casais. Porque, na verdade, eu me deparei muito, além dos crimes passionais, eu me deparei demais com violência doméstica, né? Então, que acabaram sendo considerados crimes passionais, já que foram a justiça, né? O homem que bateu na sua mulher. É interessante observar que dos 7 réus que alegaram ter agido sob influência dos ciúmes, em nenhum julgamento foi utilizado o quesito da privação dos sentidos da inteligência provocada sob forte emoção. Como eu já disse, foi alegado a defesa da honra, né? Das poucas mulheres que foram a julgamento por terem praticado crime passional, a maioria aconteceu em legítima defesa ou de outrem. E a Leliette Safiotti e Boris Fausto, eles vão dizer que esse crime, a mulher, quando ela pratica em defesa da família. É um crime praticado em relação à família, né? Inclusive, está aí um dos processos que eu vou relatar, né? E a Safiotti vai falar assim, olha, a mulher, ela está praticando esse crime porque ela está reagindo a uma violência. Ela não está tentando impor, né, um domínio, né, como diz nas palavras de Pierre Bourdieu. Ela não quer ali dominar, impor o seu domínio, um poder, né? Então, a maioria dos envolvidos são dos estratos menos favorecidos. Então, eu vou entrar aqui nos 2 casos que eu elenquei para mostrar para vocês, dar uma melhor visibilidade à questão. No primeiro caso, temos a Ré Francisca Xavier da Conceição, né, solteira, lavradora, 23 anos, natural e residente de Viana. Inclusive, os 2 casos se passam em Viana. A denúncia do promotor diz que Francisca atirou em o Pinto de Moraes, que havia ido visitar o filho e a esposa que estavam morando com o sogro. De acordo com o depoimento da vítima, assim que ele apareceu na porta e chamou por sua esposa, Felicidade Maria,
apareceu o irmão de Francisca, o Maximiniano, que fechou a porta abruptamente, prendendo o braço do réu, e então, o braço do réu não, o braço da vítima, e a ré, então, atira, né, no braço dele, causando aí os ferimentos descritos no auto de corpo de delito, né? Entretanto, quando a gente lê o processo, vemos que a reação de Francisca foi resultado de uma ação praticada por Donêncio, que, armado de facão, ameaçava matar sua irmã, né? Ao longo do processo, foi confirmado que a vítima realmente estava armada e que pretendia buscar a esposa, afirmando que mataria quem estivesse em seu caminho. Em vista dos autos, a vítima figurou como homem violento e dado ao vício da bebida, né? Então, segundo Marisa Correia, Donêncio não comprovou a tríade trabalhador, pai, provedor. Quanto a Francisca, os autos a relataram como uma mulher obediente ao pai, trabalhadora, com um certo prestígio onde residia. O júri entendeu que a ré não representava perigo à sociedade e absolveu. Ou seja, Francisca se enquadrava no que era esperado por uma mulher daquela sociedade, ou naquela sociedade. Em outro caso, vamos ver um exemplo de uma mulher agora fora dos padrões, né? Fora da curva, né, que o pessoal fala. Fabiano Pereira Barcelos de Souza, um lavrador com idade não declarada, mas sabendo ler e escrever, natural do Espírito Santo, creio que de Vila Velha, porque na época, né, Vila Velha era chamada de Espírito Santo, e residente no lugar chamado Bonito, em Viana. De acordo com a denúncia, por volta de 4 horas da tarde, o Fabiano foi à casa de José Ferreira dos Santos, genro e vizinho da vítima, onde se encontravam várias pessoas reunidas, inclusive a vítima e Lucinda Maria da Penha, Amásia do réu, né? E que cola em Beatriz, Beatriz prevendo uma tragédia, ela vai para dentro de casa, seguida pelo réu, né? Ele, ao levantar o facão para bater em Lucinda, ele acaba ferindo Beatriz, né, causando aí lesões corporais. As duas vão para um quarto, conseguem se trancar até a chegada da polícia, né? O réu, além de provocar lesões corporais na vítima, também consegue ferir sua amásia Lucinda. E no depoimento da mesma, né, Fabiano consta como seu segundo marido, pois ela era casada com Antônio Pereira de Assis. Os dois resolveram se separar, cada um seguiu o seu caminho, então ela resolveu se amaziar com Fabiano. Pelos depoimentos... Silvia, você tem mais 5 minutos. Tá bom. Você tem mais 5 minutos. Tá. Pelos depoimentos das testemunhas ao longo do processo, podemos afirmar que o local onde ocorreu o crime era uma comunidade composta por trabalhadores rurais e a gente consegue deduzir que os laços de solidariedade entre os moradores eram grandes, né? O réu tenta desqualificar
a vítima e os depoentes, e infelizmente ele não consegue se colocar, se figurar aí no processo como um homem dentro dos padrões, então, da época, e foi condenado a 14 anos de prisão, né? Achei interessante isso, porque ele foi condenado a 14 anos de prisão simples por lesões corporais. O modelo, né, fazendo uma rápida conclusão, percebemos que as questões envolvendo os conflitos passionais passam por discursos normatizadores e pelos significados que essas relações adquirem para os setores populares, revelando tensões, interseções e uma certa dose de frustrações que nos levam a refletir acerca da discussão sobre os costumes populares e as normas a serem seguidas. O modelo de familiar patriarcal é mais do que uma referência, é uma mentalidade, é um teor de vida. O que antes era vingança privada passou a ser um artigo do Código Penal de 1890, né, que é a defesa da honra sobre privação dos sentidos e da inteligência sob forte emoção. As lutas e conquistas das mulheres, né, contemporâneas ainda têm um longo caminho. A violência é uma realidade. Não se fala mais em crime passional, mas em feminicídio, né, que acontece em todas as partes do Brasil a cada 4 minutos, né? Então, eu encerro a minha fala. E aqui abro para o Sebastião. Ok, Silvia. Você terá também novamente, Silvia, oportunidade, né, nas perguntas, voltar. Já voltei. Silvia, você também, eu queria te agradecer, assim como o Arion, pela sua exposição, né? E vocês terão também agora, né, a oportunidade de responder, né, as perguntas que as pessoas que estão assistindo, né, vão fazer. A gente só queria registrar, né, como é de praxe, agradecer a participação das pessoas que estão conectadas conosco, já citei algumas, vou citar outras, a Carla Barbosa, o Felipe Mauriena, a Catarina Caselli, a Adriana Souza, a Elisiário Lima, Aline Reis, Pedro Cazua, Justistiel Dias, Lírio Guterra, Simone Santos, Ivana, e desculpas a outros que estão aí, eu acabei não conseguindo anotar. Bom, eu pediria a Cíntia que nos mostrasse agora as perguntas para que a gente pudesse fazê-las, né, aos nossos palestrantes. Cíntia, você está me ouvindo? Ah, tá. Bom, o Felipe Barriere faz uma pergunta ao Arion. Arion, em seu estudo, foi possível detectar a etnia dessas mulheres vitimizadas, né, pelos crimes sexuais, no caso, ele fala estupro, né, mas no caso, crimes sexuais, né? Posso responder? Não, é você. Pode, claro. Não foi possível, porque até a qualificação das vítimas era uma qualificação mais simplificada. Então, não se tem essa riqueza de detalhes, se tem muito mais sobre a conduta do que efetivamente sobre a etnia.
Outra pergunta, por favor, Cíntia. Vamos aguardar. Silvia, ao final da sua pesquisa, o Felipe também faz essa pergunta. Você detectou diferenças, melhoria no sistema patriarcal do Brasil da Primeira República em relação ao arcaísmo patriarcal do Brasil Império? Não. Não. Digamos que é um patriarcalismo, como disse Marisa Correia, moderno, sob uma nova roupagem, que é lei e norma, né? Então, aí eu não vi uma melhora, não. Eu teria que avançar na pesquisa, mas pelo estudo da Marisa Correia, que é Morte em Família, a gente entende que não, porque é um estudo feito na década de 70 e 80, né? Olha só, Silvia, a gente pode até, fazendo uma observação, né, que, na verdade, mesmo nos dias atuais, a gente ainda vê muito resquício desse patriarcalismo, né, na nossa sociedade, né? E certamente isso que estava ocorrendo no início da Primeira República, né, ainda tinha muitos elementos muito mais fortes, né, do que do patriarcalismo do século XIX, né, do que teria hoje. Bom, a Silvia, a Elba faz uma pergunta para você. Você tirou a pergunta, Cíntia. Por favor, volta a pergunta. Na verdade, ela o tema de sua pesquisa nos informa sobre de onde vem tanto machismo, que absurdo, defesa da honra, a mulher sobre a costela do homem. O que você falaria a respeito disso? Naquela época, era o que... Era a lei, né, que vigorava, né? A lei, assim, quando eu falo lei, não é nem a questão jurídica, como eu falei, né, o patriarcalismo, ele tem raízes, né, lá na colônia, então isso vem atravessando, né, a história do Brasil, e como você falou, né, as nuances vão mudando, né? Então, infelizmente, mas eu acho que graças à luta das mulheres, do feminismo, isso mudou muito, né? Então, Ariel, eu queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, bom, vou fazer a da El primeiro. A palavra da vítima, mesmo que esta fosse uma criança, não era levada em consideração. Quem representava as meninas menores de idade nesses processos? Essa estrutura de proteção do menor, ela não estava prevista no Código de 1830. Tá? Então, ela era tratada como mulher menor de idade vítima. O que o código... Está me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ah, tá. O que o código trazia na época era, assim, idade para sofrer uma representação ou idade para sofrer algum tipo de procedimento, né, específico, ou seja, se autodeterminar. Mas essa questão de preservar a criança como é preservada hoje, não se tinha isso, não. Desculpa, eu tenho uma pergunta que é para o Arion, mas também que é para
Silvia. É o seguinte, bom, Adriano, no caso das mulheres, né, lá na sua tese, você fala muito de que havia uma insistência muito grande de se saber qual era o comportamento da vítima. Por exemplo, você gritou, né? Você tentou se livrar do crime, né? do crime sexual, né? Isso ficou muito evidente lá no seu trabalho, né? Na sua tese. E aí eu perguntaria, né? Ou seja, era decisivo? O que afinal de contas, a justiça está querendo saber efetivamente quando ela faz, né, essa pergunta ao indivíduo? O que alteraria, né, se gritou ou não gritou, né? E aí, Silvia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de que você falou, mas eu acho que precisaria adentrar mais um pouco, talvez, se agora você tem essa oportunidade, de que é aquilo que a Marisa Corrêa fala, ou seja, quem é esse indivíduo que vai decidir se ele vai ser condenado ou ele vai ser acusado. Não importa o crime que você cometeu, né? O que está sendo levado em consideração não é o crime propriamente dito, mas como você desempenha, qual o papel que você desempenha dentro da sociedade. Você está dentro de um padrão estabelecido como o idealizado para o homem ou para a mulher. Então, fica me parecendo, né, quando eu li o seu trabalho, Silvio, e quando eu li o do Arion, que o crime é o que menos importa, né? Tem coisas muito mais complexas que vão decidir se o indivíduo vai ser inocentado ou se ele vai ser acusado, né? Então, o Arion me responde depois da Silvia. Professor, por coincidência, eu abri esse livro aqui, eu estou lendo Crimes contra as Mulheres, Lei Maria da Penha, Crimes Sexuais e Feminicídio. E tem um trecho aqui, esse livro desse ano é da Alice Bianchini, Mariana Basso e Silvia Chakian. Tem um trecho aqui muito interessante que vai bem ao encontro da pergunta. Ela diz o quê? Especificamente no Brasil, as ordenações filipinas em vigor até 1830 tratava da prova dos crimes violentos, determinava que a vítima, para comprovar o estupro, deveria seguir o procedimento ali descrito, no qual se exigia que ela gritasse logo após o ato forçado, indicando o mal feito e demonstrando os ferimentos e sinais de, aspas, corrompimento de sua virgindade, apontando o autor. Um outro detalhe, isso aqui em 1830, um outro detalhe que foi numa pergunta anterior que veio aí, o que eu disse que a Constituição de 1824 já trazia era a necessidade de uma legislação civil e uma legislação penal. A legislação penal ela veio em 1830 com o Código Criminal, em 1832 com o Código de Processo Criminal do Império e as alterações posteriores que foram as marcas, né? Os prazos que eu coloquei dentro do trabalho. Pequenas alterações ou significativas alterações, como o surgimento do inquérito policial e etc. Bom, todavia, a legislação civil, que já se falava na Constituição de 1824, do Império, ela só veio em 1916, com o Código Civil de Clovis Bevilacqua. Ela perdurou esses anos todos durante a República. Essa questão aí mesmo, ó. Trouxe direitos civis das ordenações filipinas
quando Portugal havia se modernizado. É isso aí. As ordenações na parte civil, elas vigoraram até 1916. A parte criminal, não. Ela alterou em 1830, depois foram alterações de procedimentos, depois alterou em 1890 o Código Penal da República do Brasil, depois em 1940, depois uma grande reforma nos crimes sexuais em 2005. E, ao longo do tempo, algumas pequenas alterações foram efetivadas. Oi, Tião. Estou ouvindo, não estou te ouvindo. Só um segundinho, senhor. Porque fica muito claro, é o seguinte, olha só. Em geral, esses crimes sexuais eles são provocados com violência, não são crimes que não tenham violência, né? E como a justiça quer inquirir se a pessoa, a vítima, gritou, se ela lutou, se ela tentou de alguma maneira, né? Há, na verdade, uma suspeita sobre o indivíduo. Porque se você não gritou, se você não lutou para que não tivesse acontecido, quer dizer, em geral ele era feito com violência, a pessoa botava uma faca no pescoço da mulher, né? Violência e clandestinidade, né? E não é tão fácil você gritar com uma faca no seu pescoço, né? Porque você estava sob ameaça. O que fica muito evidente, né? De que havia uma suspeita, né? De que ela não tive, ou seja, ela podia estar gostando, né? Na verdade, fica essa impressão. Mas, Silvia, responda aí a pergunta. Então, os processos com os quais eu trabalhei, eu não tive nenhum que foi a júri popular, né? Como em outras localidades do Brasil, né? Eu não peguei nenhum. Então, o que tinha era me ajuda aí, Arion, libelo ou líbelo acusatório? Não, libelo. É o libelo. Tinha um libelo acusatório, né? E depois vinha os depoimentos feitos, a investigação da polícia, daí voltava, né, para o promotor, que mandava para o juiz, né? E aí essas pessoas eram novamente chamadas em juízo para dar o seu testemunho, né? Então, a impressão que dá é que é o juiz que condena. Entende? Ok. Cíntia, tem outra pergunta aí? Eu acho que nós não temos nós não temos mais perguntas, né? Então, eu vou agradecer a participação dos dois, né, do Arion e da Silvia, né? E passar a palavra a vocês para vocês, então, fazerem as suas despedidas, né? E nós estamos convidando a todos para, na próxima terça-feira, participarem, né, da próxima live, que vai acontecer no horário das 17 horas, que será realizada, né, pelo mestre doutor em História José Cândido Rifansuete e o Adilson Silva Santos, que também é mestre e doutor em História, e os dois vão falar sobre a política no Espírito Santo na Primeira República. Então, todos estão convidados para terça-feira, né, para a nossa próxima live.
Antes de passar a palavra para o Arion e para a Silvia, né, a gente recebeu muitas mensagens, né, aqui, né, das pessoas que participaram, né, e parabenizando aí aos dois pela fala, né, e depois vocês podem ter acesso. Bom, essa live ela fica arquivada lá no YouTube, quem quiser assistir em outro momento, passar para outras pessoas, né? E nesse sentido também a gente pede para que as pessoas se inscrevam no canal da Pró-Reitoria de Extensão, dê lá o seu like, né? Dizendo que gostou da nossa live, né? E, enfim. Arion, você com a palavra aí para fazer suas despedidas. Tá. Professor Sebastião Pimentel Franco, muito obrigado por essa oportunidade. Na verdade, não tenho tanta prática em live, mas tentei fazer o melhor. Quero agradecer também a Silvia, a Cíntia, a professora Sônia, que esteve aí, a doutora Catarina, o Felipe, e tantas outras pessoas que foram do nosso convívio acadêmico. Na verdade, professor, eu digo assim, que o senhor é um empreendedor, né? Quando todo mundo pensava que essa pandemia fosse gerar um isolamento, um distanciamento, o senhor traz novas ideias e estimula a todos que passaram por seu trabalho, sua orientação na participação. Na verdade, costumo dizer que o senhor é um orientador rígido, exigente, mas que se torna amigo dos seus orientandos. E seus orientandos têm, na verdade, uma consideração muito especial pelo nosso grande professor. Isso é uma realidade que eu costumo sempre dizer assim, em algumas etapas da vida, as pessoas cumprem a etapa e vão embora. Mas seus alunos não vão embora, eles voltam e permanecem na convivência. E isso é muito bacana. Parabéns, pessoal. E, finalmente, agradecer a Cíntia o carinho, né, por colocar a gente nesse trabalho, assim, fazer o treinamento prévio e nos ajudar para que tudo corresse bem. Muito bom. Silvia, você aí com as palavras finais. Olha, depois dessas palavras tão elegantes e bonitas do Arion, faço dele as minhas palavras. O senhor professor Sebastião foi sempre um orientador, mas sem perder sem perder a noção, né, da amizade, da cumplicidade com o seu orientador, que é muito importante. E, às vezes, teve momentos que parecia que o senhor lia meu pensamento, e nós tivemos problemas na minha dissertação, mas, graças a Deus, deu tudo certo, seguindo você, né? Obedientemente, mas foi com muita alegria, com muito amor, muita paixão. E espero que a gente se encontre
novamente como orientador e orientando. Isso aqui é uma cantada, é claro. Certamente que nos encontraremos. Então, olha, agradeço aí a todos, até a próxima oportunidade. Terça-feira a gente volta aqui com a Cíntia fazendo a mediação, tá bom? Bye, bye para todos. Obrigada, Cíntia, também. Agradecer nossos colegas também, né, que estiveram aí, Elisiare, Luísa, Elba, todo mundo que prestigiou Aline, isso. Adriana. Okay. Obrigado, professor. Então, Obrigado. bye, bye. Até a Obrigado. próxima. Tchau.